Sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria podermos nos reunir aqui mais uma vez nesta semana. No nosso último estudo, assistimos juntos à mensagem número 25 de Masaki Sama, intitulada Eu Abençoo a Igreja Messiânica Mundial. Como os senhores devem se lembrar, essa mensagem detalhou uma importante decisão judicial que não apenas exige que a Igreja Messiânica Mundial pague 1,3 bilhões de ienes, mais de 8 milhões de dólares americanos, à Igreja Mundial do Messias, mas também determina que diversas propriedades em todo o Japão sejam transferidas para a Igreja Mundial do Messias. Além do impacto financeiro, o Tribunal Superior de Tóquio reverteu efetivamente a vitória legal inicial da Igreja Messiânica Mundial, reconheceu o papel contínuo e a legitimidade de Kyosho-sama, que, pelos próprios estatutos da Igreja Messiânica Mundial, é inseparável da essência espiritual de Meishu-sama. Segundo essa decisão, as tentativas da Igreja Messiânica Mundial de remover Kyosho-sama foram consideradas ilegais. De fato, porque o Tribunal Superior incentivou a reconciliação e exigiu um acordo obrigatório à Igreja Messiânica Mundial, acabou retirando uma ação judicial separada contra Kyosho-sama e Masaki-sama. Mais importante ainda, neste vídeo, vimos que remover Kyosho-sama equivale a remover Meishu-sama, o próprio fundador da nossa fé, de sua igreja. Essa conclusão marcante chama todos aqueles que desejam seguir Meishu-sama a reexaminarem sua posição e fé e refletirem sobre o que significa realmente receber as sagradas palavras de Meishu-sama. Hoje concluiremos a mensagem número 25 de Masaki Sama, onde ele destaca a missão da Igreja Mundial do Messias em trabalhar em consonância com o cristianismo, exatamente como Meishu-sama declarou originalmente. Veremos como a aceitação de Jesus Cristo, o movimento Messias e o chamado para trazer a paz eterna ao mundo se encaixam na nossa fé. Junte-se a nós enquanto aprofundamos em como a Igreja Mundial do Messias segue o verdadeiro caminho de Meishu-sama e Jesus Cristo, servindo na salvação mundial que Meishu-sama vislumbrou há mais de 70 anos. Hoje também começaremos a ler a análise de um acadêmico especializado em ética social sobre as ações da Igreja Messiânica Mundial ao seguir e filmar secretamente Kyosho-sama, divulgando depois publicamente essas filmagens. Embora professam fé em Meishu-sama e em sua missão de erradicar o mal, veremos como esses atos contradizem fortemente esse objetivo. Exploraremos se as justificativas da Igreja Messiânica Mundial realmente resistem ao escrutínio público. Permaneçam conosco para uma avaliação ética reveladora desses eventos preocupantes. Começaremos logo em seguida. Ao iniciarmos o nosso estudo hoje, vamos, em nome do Messias, que é uno a Meishu-sama e Jesus Cristo, reconhecer que é somente pela graça de Deus e pela permissão de Kyosho-sama que é possível reunirmos aqui hoje para recebermos as sagradas palavras e verdadeiramente seguirmos os passos e a vontade de Meishu-sama, sem
As sagradas palavras de Kyo-sama é impossível receber ou sequer perceber a vontade de Meishu-sama e seguir o caminho correto. Com o coração repleto de gratidão, vamos reconhecer que todos os sentimentos, todos os pensamentos expressos através de nós durante este estudo são os próprios pensamentos e sentimentos de toda a humanidade, de todos os ancestrais que foram perdoados e salvos juntamente conosco pelo sangue expiatório de Cristo. Junto com eles, vamos, em nome do Messias, retornar ao paraíso durante este estudo, como pessoas que já foram perdoadas e salvas. Envoltos em esta alegria e gratidão, iniciaremos o nosso estudo com o cânone da Igreja. Cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu-sama recebeu a vontade de Deus que foi concretizada no paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, o Messias. Nós reverenciamos Meishu-sama como modelo para toda a humanidade e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu-sama estão unidos, servindo a Deus. Kyoshu-sama é quem nos revela a vontade de Meishu-sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyoshu-sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é uno a Meishu-sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Muito obrigado. Como é do conhecimento dos senhores, todo estudo temos uma postagem do Instagram antes de realizar a leitura. Mas esta semana faremos algo um pouquinho diferente. Vamos ver juntos a postagem do Instagram no final do nosso estudo, pois através dela começaremos a estudar as implicações éticas das ações da Igreja Messiânica Mundial contra Kyoshu-sama. Com isso em mente, vamos continuar a leitura de onde paramos na semana passada, na mensagem número 25 do Masaki-sama, intitulada Eu abençoo a Igreja Messiânica Mundial. Eu voltei alguns slides para trás para que possamos recapitular um pouquinho aonde paramos nessa mensagem. Deste ponto, gostaria de ler com os senhores. Em suas sagradas palavras desse vídeo, Masaki-sama diz: a pergunta que devemos fazer é: por que a Igreja Messiânica Mundial gastou mais de 100 milhões de dólares nos últimos 7 anos? E a resposta é clara: para eliminar Kyoshu-sama. Eles usaram essa enorme quantia apenas para expulsar Kyoshu-sama da igreja. Isso mesmo, eles gastaram mais de 100 milhões de dólares americanos, mais de 600 milhões de reais, em uma tentativa de se livrar de Kyoshu-sama e de mim, da igreja deles. E vocês sabem o que isso efetivamente significa? Significa que a Igreja Messiânica Mundial gastou tanto dinheiro assim para eliminar Meishu-sama dela. Sim, eles gastaram mais de 100 milhões de dólares americanos, mais de 600 milhões de reais, para eliminar Meishu-sama da Igreja Messiânica Mundial. Como assim, Masaki? Que doideira é essa? Vocês podem me dizer. Mas a Igreja Messiânica Mundial
Desde a época de Nidai Sama, nossa segunda líder espiritual, determinou que Kyosho-sama é Meishu-sama, que Kyosho-sama é quem nos transmite a vontade de Meishu-sama. Foi estipulado até mesmo nos estatutos da Igreja Messiânica Mundial, no artigo 5º, parágrafo 1º, que Kyosho-sama herda e realiza a sagrada obra do fundador, Meishu-sama. Aqui eu não estou falando sobre algo espiritual, religioso ou aleatório, nem estou compartilhando minha opinião pessoal. Isso está na lei da Igreja Messiânica Mundial. Isso está na sua Constituição. Eles decidiram, por meio do seu estatuto, que Kyosho-sama herda e realiza a sagrada obra de Meishu-sama. Ou seja, para a Igreja Messiânica Mundial, Kyosho-sama é Meishu-sama. Para a Igreja Messiânica Mundial, se removerem Kyosho-sama, removerão Meishu-sama. Então lembrem-se, membros da Igreja Messiânica Mundial, de agora em diante, não importa o quanto vocês aleguem ou acreditem que estão conectados a Meishu-sama, não estão. Kyosho-sama é Meishu-sama e Meishu-sama é Kyosho-sama. Tendo expulsado Kyosho-sama, Meishu-sama não existe na sua igreja, não. Fazendo uma observação, foi exatamente aqui neste ponto que paramos na semana passada. A partir daqui, somos levados a despertar, ou somos lembrados da verdadeira essência da nossa igreja, de quem realmente é Kyosho-sama e das consequências decorrentes disso. Ao remover Kyosho-sama, literalmente está se removendo Meishu-sama. E como Masaki-sama explicou, não se trata apenas de uma questão de fé. Isso consta nos próprios estatutos da igreja. Essa era a essência e a lei da Igreja Messiânica Mundial como instituição. Muitos membros ao redor do mundo desconheciam essa realidade, especialmente por não terem acesso ao idioma japonês. Membros mais antigos talvez tivessem conhecimento disso, mas gerações mais novas ficaram desconectadas dessa verdade, e essa desconexão foi utilizada para manipulá-los, impedindo-as de perceber que ao remover Kyosho-sama, na prática haviam removido Meishu-sama do centro da igreja, o próprio Meishu-sama, e desconectando dele. Esses membros frequentemente eram aconselhados a não se preocuparem com os acontecimentos no Japão, sendo levados a crer que tudo não passava de questões administrativas ou internas da igreja, assim impediam-nos de questionar ou examinar profundamente a situação. Mas aqui Masaki-sama está realmente trazendo essa verdade à tona, despertando-nos plenamente para essa realidade, pois essa verdade é absolutamente crucial. Se você não possui o núcleo da sua igreja, se você não tem Meishu-sama presente, como pode dizer que está conectado a ele? Como pode chamar-se seguidor de Meishu-sama? Ou mesmo receber a sua vontade, se Meishu-sama não está no centro da igreja? Masaki-sama continua dizendo: a verdade de Meishu-sama foi herdada por Kyosho-sama. Com isso, eu estou simplesmente afirmando o óbvio, pois Kyosho-sama é Meishu-sama. De agora em diante, a Igreja Mundial do Messias vai se mover a todo vapor para cumprir o que Meishu-sama desejou tanto do fundo do seu coração, atuar em consonância com o cristianismo
para salvar o mundo inteiro. Quando fundou a Igreja Mundial do Messias, há mais de 70 anos, Meishu Sama declarou que ele usaria todo o seu conhecimento e poder para atuar em consonância com os cristãos, a fim de salvar o mundo, e que tanto os membros da Igreja Mundial do Messias quanto do cristianismo deveriam lutar com diligência juntos para levar a paz eterna ao mundo. Fazer uma pequena observação aqui, né? Observe a expressão usada por Meishu Sama ao mencionar a Igreja Mundial do Messias e o cristianismo. Como a Saksama cita aqui, os membros tanto da Igreja Mundial do Messias quanto do cristianismo devem lutar diligentemente juntos para trazer a paz eterna ao mundo. Isso exige muito esforço e, de certa forma, até mesmo sacrifício para tornar-se realidade. Não concordam? Estamos lutando para que essa verdade, a paz eterna de Deus, se realize. E não é um trabalho isolado. Não se trata de cada um fazer a sua parte separadamente. Deveremos realmente lutar juntos. Isso é extremamente importante. Sem as sagradas palavras reveladas por Saksama, jamais teríamos conhecimento dessa declaração de Meishu Sama. Ela permaneceria ignorada, como esteve durante tanto tempo. Saksama continua. Ao reconfirmarmos essa determinação de Meishu Sama, em primeiro lugar, lembremos mais uma vez o porquê de a Igreja Messiânica Mundial ter tentado expulsar Meishu Sama da sua igreja. Foi porque ele tinha um amigo cristão e estava tentando entender a Bíblia para nos transmitir a importância dos ensinamentos de Jesus, ou melhor, porque ele estava tentando atuar em consonância com o cristianismo. Ou seja, Meishu Sama estava fazendo exatamente o que Meishu Sama disse. Mas a Igreja Messiânica Mundial tentou removê-lo. Considerem o nível do absurdo que há nisso. Por que eles agiram dessa maneira? Aos meus olhos, foi porque eles estavam com medo. Medo de ter que aceitar Jesus Cristo, aquele que redimiu os pecados de toda a humanidade. Nada é mais inconveniente para os seres humanos do que serem informados que são pecadores. Afinal, se todos são pecadores, como alguém consegue manter, digamos, sua autoridade religiosa ou sua posição elevada de reverendo da igreja? Medo de perder sua própria autoridade religiosa, sua dignidade como figura espiritual e todas as suas virtudes acumuladas. Não foi essa a razão pela qual os líderes religiosos judeus e os fariseus crucificaram Jesus? 2000 anos depois, no Japão, a Igreja Messiânica Mundial tentou fazer exatamente a mesma coisa com Meishu Sama. Mas vejam como esse julgamento acabou. A Igreja Mundial do Messias aceita totalmente Jesus Cristo, aquele que pagou o preço pelos nossos pecados. A Igreja Messiânica Mundial, ao evitar e deixar de aceitar sinceramente Jesus, acabou pagando um preço alto. Não consigo deixar de acreditar que Jesus Cristo estava atuando por trás dessa grande reviravolta no resultado do julgamento, como se fosse para nos mostrar o seguinte: se vocês não me aceitarem, eu, que paguei o preço pelos seus pecados, terão que pagar por conta própria. A Igreja Mundial do Messias crê 100% em Meishu Sama e, em sua declaração, que devemos atuar e batalhar com os cristãos
para levar a paz eterna ao mundo. Ou seja, nós também cremos em Jesus Cristo 100%. Eu estou falando tudo isso para julgar e criticar a Igreja Messiânica Mundial? Não, de jeito nenhum. Meu desejo é simples: que eles se arrependam do que fizeram a Kyosho-sama, a Meishu-sama, de todos os atos de segui-lo e filmá-lo secretamente e tornar isso público sem o seu consentimento. Atos que são amplamente considerados criminosos na maioria dos países, e venham aceitar o verdadeiro Meishu-sama e Jesus Cristo, que estão sendo transmitidos agora através de Kyosho-sama, através da Igreja Mundial do Messias. De agora em diante, nós avançaremos o movimento Messias, deixando o mundo inteiro ciente de que todos os seres humanos estão destinados a nascer de novo como Messias. Para aqueles que querem participar do movimento Messias, eu lhes digo: juntem-se a nós. Para aqueles que aspiram levar a paz eterna ao mundo, eu lhes digo: juntem-se a nós. E para aqueles que buscam corresponder à vontade de Meishu-sama e Jesus Cristo, eu lhes digo: juntem-se a nós. Digam o que quiserem, mas a Igreja Mundial do Messias é o único caminho que existe para salvar o mundo, e o único caminho que existe para estarem verdadeiramente conectados a Meishu-sama e a Jesus Cristo, nosso Salvador. E por último, em nome da Igreja Mundial do Messias, em nome de Kyosho-sama, ou seja, em nome de Meishu-sama, que Deus abençoe o futuro da Igreja Messiânica Mundial e de todos os seus membros. Ao encerrarmos, a mensagem número 25 de Masaki-sama, é inevitável sentir a presença ativa e a autoridade absoluta de Meishu-sama e Jesus Cristo, trabalhando intensamente para eliminar todo o mal. Não só por trás dos bastidores no resultado do julgamento, mas também através do próprio Masaki-sama, despertando-nos pacientemente para a verdadeira vontade de Meishu-sama e Jesus Cristo, guiando-nos pelo caminho correto. Não se trata de julgamento ou punição, mas de expor à luz aquilo que foi feito, corrigindo essa postura errada diante de Kyosho-sama, Meishu-sama e Jesus Cristo. Acredito que Deus quer nada mais do que acolher-nos novamente em seu paraíso. Mas como isso seria possível se não reconhecermos essas posturas erradas? Aqui Masaki-sama nos chama claramente para uma reflexão profunda sobre onde está a nossa verdadeira fé e nossos valores. A porta permanece aberta para todos. Basta arrepender-se e retornar. Uma coisa que me fez refletir muito também foi o fato que Masaki-sama cita. É como se Jesus estivesse falando: se vocês não aceitarem que eu paguei esse pecado, o preço desse pecado, vocês vão ter que pagar com sua própria força, né? Vocês vão ter que fazer esse pagamento. E olha só, em apenas nos últimos 8 anos, o tamanho do custo que esse preço foi, que podemos ver, né, ilustrados pela o preço que a Igreja Messiânica Mundial tem que pagar, né? O dinheiro que utilizou até agora e estará utilizando daqui para frente ao rejeitar essa verdade. Eu acredito que isso é um preço até simbólico, pois o tamanho do pecado que fomos perdoados, o tamanho desse preço, eu acredito que é incalculável, né? O verdadeiro pecado que cometemos para com Deus. Mas podemos ver que mesmo nessa pequena forma
expressada aqui através desse tribunal, podemos ver que é um preço absurdo, que não tem como um ser humano conseguir cumprir e pagar e continuar pagando e segurando. Então conseguimos ver, na verdade, esse grande amor de Deus, como a Saxama fala aqui, né? Não estou falando para julgar, mas sim para que se arrependam e retornem, né? Que sigam verdadeiramente Meixo Sama, Jesus Cristo, né? Sigam essa verdade, essa vontade de Deus que está sendo expressada por Kyosho Sama, com corações arrependidos, né? Então, é na verdade uma mensagem que dá para sentir um tremendo amor, sim, extremamente rigorosa, e precisamos ter esse espírito, essa seriedade, esse respeito e reconhecer a nossa postura, mas também ser abraçados por esse grande amor de Kyosho Saksama, querendo nos guiar para o verdadeiro caminho, querendo verdadeiramente nos despertar para essa vontade de Meisama, né? E muitos talvez possam argumentar que as ações da diretoria não foram maléficas ou que foram justificáveis, ou ainda alegar que tudo isso é apenas uma questão religiosa, subjetiva e dependendo do ponto de vista de cada um, né? Como você vê isso? Mas, contudo, será que essas ações realmente podem ser justificadas? O resultado final de tudo isso pode ser realmente justificado, mesmo após os meios ilegais adotados pela Igreja Messiânica Mundial para atingi-lo? Será que a Igreja Messiânica Mundial está melhor agora após remover Kyosho-sama e colocar um Kyosho-sama falso, que nem da família Okada né? Que mudaram o nome? Será que realmente está cumprindo essa vontade de Meishu-sama? Tirando Meishu-sama de sua organização por completo? Hoje iniciaremos um esclarecimento dessas perguntas com a postagem do Instagram da nossa igreja, intitulada O Problema Ético da Igreja Messiânica Mundial, publicada anteriormente no Instagram da igreja. Nela, veremos uma análise objetivo e neutro sobre estes atos e como são vistos pela ética social através de uma entrevista realizada pelo Departamento de Comunicação da Igreja Mundial do Messias. O problema ético da Igreja Messiânica Mundial. Então, como fica difícil de ler aqui no post, eu puxei o texto desta postagem para podermos ler juntos durante o estudo hoje. Então, o post de novo, o problema ético da Igreja Messiânica Mundial. Ainda está fresco em nossas memórias o fato de a Igreja Messiânica Mundial, na reunião de diretoria executiva realizada no dia 12 de setembro de 2017, ter tornado público o fato de que havia seguido, grampeado conversas e filmado secretamente Kyosho-sama em Tóquio, que Kyosho-sama e sua esposa se encontravam todas as semanas em Tóquio com um amigo cristão e estavam estudando sobre o cristianismo. A Igreja Messiânica Mundial vazou intencionalmente essas informações para vários meios de comunicação, o que ocasionou a sua publicação em uma revista de tiragem semanal. Além disso, a Igreja Messiânica Mundial publicou o conteúdo que filmou secretamente na página da igreja, na internet e no website de sua igreja filial, a Igreja Messiânica Mundial, Igreja Izunome. E ela foi além disso, vazando intencionalmente esse vídeo e o tornando público no YouTube para que qualquer pessoa pudesse assistir. Gostaria de fazer uma pequena observação para aqueles que, para poder entender um pouquinho melhor o contexto dessa estrutura organizacional, a Igreja Messiânica Mundial, ou no Japão reconhecida como Sekai Kyusei Kyo no Japão, originalmente era uma organização central, né?
o topo, e dentro dessa organização, acima dela estava Kyosho-sama. E sobre ela estão três organizações, ou estavam três organizações: Igreja Messiânica Mundial, Igreja Izunome, Igreja Messiânica Mundial, Igreja Toho no Hikari, MOE, e Igreja Messiânica Mundial Suno Hikari. Né? Eram os três grupos. E dentro desses três grupos, essa igreja Izunome, que existe dentro dessa Igreja Messiânica Mundial, é a igreja onde a maior parte das igrejas no exterior, conhecidas até hoje, são afiliadas. Então, por exemplo, Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Miracle Association nos Estados Unidos ou Canadá, ou Igreja Messiânica Mundial de África, ou SKK da Tailândia, né? As igrejas que dizem-se ligadas ao solo sagrado, essas igrejas são afiliadas a essa igreja Izunome, que apoiam esses atos até hoje de filmar secretamente Kyosho-sama, de grampear suas conversas, de expulsar Kyosho-sama por estar estudando a Bíblia com um amigo, né? Usando esse contexto para justificar essa atitude de expulsar Kyosho-sama e difamar sua imagem, grampear conversas. Então, esses grupos ligados a essa igreja Izunome. Então, no exterior, não se usa esse nome Sekai Kyusei Kyo, são vários nomes ligados a essa igreja Izunome. Então, foi aí que foi publicada essa informação, disseminada, e muitos desses grupos no exterior também fizeram esse papel de divulgar essa informação erroneamente manipulada para os membros, para tirar a credibilidade de Kyosho-sama e expulsar de Kyosho-sama, justificando esses atos. Então, para os senhores que não sabem disso, né, informando todos, porque é claro que isso não foi divulgado dessa forma, que esses atos estavam sendo feitos de uma forma ilegal para remover Kyosho-sama. E muito mais agora que saiu na justiça, né, que a Igreja Messiânica Mundial, esse grupo, tem que pagar a Igreja Mundial do Messias. Isso não está sendo divulgado dessa forma para que os membros tenham conhecimento dos atos que realmente foram feitos. Mas para os senhores terem conhecimento de quem é quem, né, como funciona. Então, nesse contexto, nesse post, continua, né? Embora a Igreja Messiânica Mundial seja uma organização que acredita em Meishu-sama, que se esforçou para acabar com o mal do mundo, ela cometeu atos malignos que vão contra esse espírito e não tem o direito de falar sobre a fé em Meishu-sama. Se nós vamos ver que, na verdade, esses atos não são atos simplesmente de grampear uma conversa ou escutar uma conversa ou perseguir, são atos malignos, são atos ilegais, e são atos justos que Meishu-sama lutou tanto para eliminar do mundo, né, essas posturas, essas atitudes. E aí continua. Por outro lado, como os atos cometidos pela Igreja Messiânica Mundial são vistos aos olhos das pessoas na sociedade? Será que o ato de seguir, grampear conversas e filmar secretamente alguém que eles tentam justificar é realmente legítimo? O Departamento de Comunicação da Igreja Mundial do Messias entrevistou um acadêmico especializado em ética social, pedindo a ele que nos contasse a sua opinião partindo de um ponto de vista neutro e objetivo. Publicamos aqui nossas perguntas e suas respostas na íntegra. Então aqui nós vamos ver em várias partes, hoje nós vamos começar essa leitura. E a primeira pergunta a respeito disso pergunta, eticamente falando, é possível dizer que o ato de seguir, grampear conversas e filmar secretamente alguém é correto? Resposta. Em termos gerais e éticos, não é possível dizer que esse ato esteja correto.
Existe a grande possibilidade de um ato como esse constituir em uma invasão de privacidade e dos direitos fundamentais de terceiros e são claramente definidos como atos que violam as leis. Gente, olha aqui. Em termos gerais e éticos, não é possível dizer que esse ato esteja correto. Né? Termos gerais. Em geral, qualquer pessoa que filmar secretamente alguém, que grampear a conversa de alguém, isso é um ato que não é ético, não é correto, não é aceito. Né? Está bem claro aqui. Ainda mais. Um ato como esse constitui em uma invasão de privacidade e dos direitos fundamentais de terceiros. Então, cada indivíduo tem direitos fundamentais, não é assim? E isso invade essa privacidade e quebra esses direitos. São claramente definidos como atos que violam as leis. Em geral, você está cometendo um ato ilegal. Então, vindo de qualquer organização, qualquer situação, em geral, isso é um ato que violam as leis. É ilegal e não é admissível, né? Em termos de ética. Do ponto de vista ético, ele diz: monitorar os movimentos de outras pessoas sem seu consentimento ou registrá-los de forma sorrateira é um ato considerado como uma violação da liberdade e da dignidade, bem como uma invasão de privacidade. Eticamente falando, respeitar o direito dos outros é fundamental e qualquer ato que vai contra isso é injustificável. Mais uma vez, monitorar os movimentos de outras pessoas sem o seu consentimento ou registrá-los de forma sorrateira é um ato considerado como uma violação de liberdade e da dignidade. Eticamente falando, respeitar o direito dos outros é fundamental e qualquer ato que vai contra isso é injustificável. Então, não importa a desculpa, não importa a justificação. Do ponto de vista ético, não importa o que for, você quebrando essa privacidade alheia, esses direitos alheios, você não tem como justificar tal ato. Ele está errado, né? Completamente violando a dignidade, a privacidade, a liberdade daquela pessoa. Isso que significa filmar secretamente alguém, grampear secretamente alguém, e ainda mais levar esse áudio, esse vídeo para defamar uma pessoa, né? Tirar a credibilidade de uma pessoa. E aqui como ele coloca, se o objetivo desses atos for uma intenção maliciosa ou obter benefícios pessoais ou organizacionais, isso faz com que seja um caso ainda mais maligno. Existem casos como parte de investigações criminais que são vistos como problemáticos se não forem feitos dentro de uma estrutura ética e seguindo os trâmites apropriados para que isso aconteça. Mais uma vez, se o objetivo desses atos for uma intenção maliciosa ou obter benefícios pessoais ou organizacionais, isso faz com que seja um caso ainda mais maligno. Se eu usar essas imagens para benefício próprio, para benefício de minha organização, né? Quebrando, violando a lei, quebrando a liberdade e a dignidade das pessoas e a privacidade das pessoas, isso é visto como algo maligno, ainda mais maligno. O ato em si já é
errôneo, já é contra a lei, já é um mal. E utilizando isso para obter benefícios próprios é ainda mais maligno. E do ponto de vista jurídico? Voltando para trás um ponto, se vermos um ponto a mais para trás, podemos ver também que, mesmo em casos jurídicos, né, em casos de investigações criminais, eu não posso simplesmente, porque estou investigando um criminoso ou alguém que eu suspeito ser um criminoso, fazer isso secretamente sem seguir uma certa, umas certas regras de ética, né? Existe uma estrutura ética para fazer isso. E se não fizer, pode causar problemas na própria investigação criminosa, né? Por exemplo, se eu sou um policial fazendo uma investigação a algum tipo de crime, né? Então, imagina, do ponto de vista da sociedade, a severidade em qual que é visto esses atos, né? Não é simplesmente alguém seguindo e filmando alguém e that's it, e tá tudo bem, tá tudo ok. Não tá nada ok com isso, né? E do ponto de vista jurídico, ele continua, né? Nós vimos do ponto de vista ético. Do ponto de vista jurídico, ele fala: no Japão, filmar secretamente alguém é evidentemente considerado um crime. O ato de invadir a privacidade alheia pode ser considerado como uma contravenção leve e a maioria das províncias em todo o Japão possui leis preventivas contra o incômodo causado pelo ato de filmar secretamente alguém em locais públicos ou em situações nas quais as pessoas não esperam que isso aconteça. Isso é grande, gente, ok? No Japão, no país do Japão, filmar secretamente alguém é evidentemente considerado um crime. Aqui nos Estados Unidos também, vários estados olham isso como um crime. Você não pode simplesmente ir e filmar alguém secretamente. Não é permitido. E, além disso, no Japão, a maioria das províncias em todo o Japão possui leis preventivas contra o incômodo causado pelo ato de filmar secretamente alguém em locais públicos ou em situações nas quais as pessoas não esperam que isso aconteça. Não sei se é do conhecimento dos senhores, mas os senhores sabiam que o celular no Japão, por lei, tem que emitir um som a tirar fotos? Não podem utilizar celulares que não tenham som na câmera, justamente para impedir esse tipo de coisa. Então, dentro da lei no Japão, se você compra um iPhone, por exemplo, no Japão, o iPhone emite um som na câmera e não tem como desligar esse som. Não é permitido desligar esse som, justamente por causa desses tipos de leis, de tão rigoroso que é a lei no Japão, né? Então, é extremamente sério, né? E ele continua: em casos como o de a pessoa que denuncia monitorar por meio de imagens e áudio, a fim de expor irregularidades, organizações, existem exceções que podem ser justificadas em termos de interesse público, mas isso se limita a casos que visam proteger-se de um grande perigo. Então, esse é um ponto muito importante. Em inglês fala-se whistleblower, né? Então, por exemplo, uma pessoa está dentro de uma organização e essa organização está cometendo várias coisas que prejudicarão o público, né? Por exemplo, uma companhia química que está expondo vários produtos químicos ilegalmente, né? Jogando fora no rio, quebrando várias leis. E se você denunciar, você corre risco de vida. Então, para se proteger, você faz o filme, faz esse tipo de denúncia. Assim, não digo que isso daí dentro disso é totalmente legal, né? Não estou aqui para dar exemplos sobre legalidades, mas assim, para ter um exemplo um pouquinho mais concreto, né? De que são esses pontos extremos, né?
um ponto extremo que você corre risco de vida, então, através daquele vídeo, daquele áudio, você está se protegendo a sociedade. Aí sim, né, existem certas exceções, mas são exceções extremamente raras, como colocado aqui. Não é qualquer caso que isso é permitido, e justamente, né, não compara com o caso de, por exemplo, que o Osho-sama está fazendo vontade de missão estudando a Bíblia, né, estudando a Bíblia com um amigo cristão, né, do ponto de vista de religião. Ao lermos, ao iniciarmos esse material sobre essa visão ética desses atos que foram cometidos pela Igreja Messiânica Mundial, nós podemos ver de maneira geral, em termos éticos e jurídicos, sobre como atos de seguir alguém secretamente, grampear conversas, gravar vídeos e tornando-os públicos, invadindo a privacidade alheia, são vistos pela sociedade. No nosso próximo estudo, nós vamos aprofundar no que esses atos realmente nos revelam sobre a Igreja Messiânica Mundial e as organizações ao redor do mundo que apoiam essa organização. Analisaremos isto através do ponto de vista ético e como esses atos nos revelam sua verdadeira face, né? Pois dizem que estão aqui para o bem da humanidade, para eliminar o mal, para construir um paraíso terrestre, mas por trás, será que é isso mesmo que está acontecendo? Então, nós vamos trazer luz a essa situação através do ponto de vista ético. Né? Uma organização que deveria estar acima de qualquer suspeita, uma organização que tem a missão de exemplificar o bem e guiar a humanidade em essa direção. Né? Então, nesse sentido, nós vamos aprofundar ainda mais nesse tema. Se você encontrou valor no episódio de hoje, por favor, compartilhe e deixe sua avaliação, deixe seus comentários. Como sempre, estamos abertos aos seus comentários e perguntas. Espero ansiosamente continuar essa reflexão tão importante com os senhores no próximo estudo. Muito obrigado a todos. Que toda glória, toda bênção sejam devolvidas para Deus sempre.